Salve, galera! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos termos integrantes da oração? Você já ouviu falar do agente da voz passiva? Sabia que ele é essencial para entendermos como as ações ocorrem dentro das frases? Hoje, vamos desvendar de uma vez por todas esse termo e verificar como ele pode transformar as orações. Então fique comigo aqui até o final para entender tudo sobre o agente da voz passiva e muito mais. Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu tô dando continuidade a desvendar, né? Ou seja, conhecer aí os termos integrantes da oração. Nós já iniciamos essa sequência de vídeos falando dos termos essenciais. Você não acompanhou até agora? Não tem problema não, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa voltar e estudá-los de uma maneira bem tranquila. E depois, ao encerrar os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado, nós começamos a falar sobre os termos integrantes da oração, termos que são essenciais para a clareza da frase, daquilo que você está escrevendo. Vimos os complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto, vimos o complemento nominal, o predicativo e encerraremos essa sequência de termos integrantes com o agente da voz passiva. Então, moçada, hoje é sobre ele que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o agente da voz passiva. Veremos o que é o agente da voz passiva, como que ele funciona nas frases. Daremos exemplos práticos para facilitar esse entendimento para vocês, assim como estamos fazendo com toda essa sequência de vídeos que já deixamos aqui no canal. Mais uma vez, caso você não os tenha assistido, dá uma pausinha aí, volta e tenta conferir, beleza? Além disso, vamos diferenciá-lo por meio do quê? Do nosso bônus gramatical. O bônus gramatical tem o intuito de trazer conflitos entre classificações. Então, por meio deles, a gente vai conseguir diferenciar o agente da voz passiva de outros termos da oração que geram bastantes confusões aí na hora de uma boa análise, ok? Bom, vamos explorar também como ele pode modificar o sentido das orações. E então, o que é que você achou? Bastante coisa, né? Vamos começar então? Beleza então, moçada. Vamos agora então falar sobre esse termo integrante, o agente da voz passiva. Tá na tela aí para vocês, né? Afinal de contas, veja só, o que nós já vimos até agora? Os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, o complemento nominal e o predicativo, que nós vimos que pode ser do sujeito ou do objeto. E agora vamos encerrar esses termos integrantes, analisando o que é o agente da voz passiva. É claro que para você identificar o que é o agente da voz passiva, você tem que relembrar o que é a voz passiva. Bom, quando nós falamos em ações verbais, nós temos aí dois tipos de vozes bem característicos, na verdade 3 tipos, tá? O primeiro, a voz ativa, quando o teu sujeito é praticante da ação verbal. A voz passiva, quando o teu sujeito é sofredor da ação verbal. E a voz reflexiva é quando o teu sujeito pratica a ação verbal e essa ação verbal recai sobre a pessoa desse sujeito. Veja que essa ênfase em recair sobre a pessoa do seu sujeito é porque a gente tem o costume de dizer que o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Sim, é isso que ocorre, mas ele pratica como sujeito e sofre na função de objeto. Isso aí é um estudo que a gente vai fazer sobre vozes verbais e simplesmente sobre pronome reflexivo. Isso também é muito importante. Já vai colocando aí nos comentários se você quer uma aula específica sobre isso. Afinal de contas, gera aí bastante confusão. Beleza, moçada? Bom, qual voz então nós vamos ter que trabalhar? A voz passiva, onde de um lado eu vou ter o sujeito sofredor da ação e do outro lado o executor dela, que nós conhecemos como agente da voz passiva. Mas é claro, nós não vamos ficar aqui sem fazer aí essa revisãozinha. Afinal de contas, ela faz parte pra gente aí do bônus gramatical. Mas vamos lá, vamos deixar de delongas, vem comigo, vamos identificar aí o agente da voz passiva. Vamos lá, vem comigo. Beleza, moçada, tá aí, ó, agente da voz passiva. Quem é esse camaradinho aí? Como eu falei pra vocês, ele está vinculado à voz passiva. Para tanto,
nós temos que entender que ele é, na voz passiva, o complemento da ação verbal. Peraí, professor, mas complemento da ação verbal não é o objeto? Calma, gafanhoto. O que a gente tem que relembrar é que objeto direto e objeto indireto, sim, são complementos da ação verbal, mas na voz ativa. Caso você não esteja familiarizado com esse conteúdo, não tem problema não. Eu vou deixar um card aí em cima para que você volte e assista a aula sobre complementos verbais. Lá eu sou bem taxativo dizendo que estes elementos, os complementos verbais, são alvo da ação verbal na voz ativa. Daí a importância para você entender isso. Neste caso, nós não estamos mais em uma voz ativa. Nós agora estamos em uma voz passiva. E nessa voz passiva, quem é o agente da voz passiva? Ele é o complemento da ação verbal nesta voz. Ele é o executor desta ação. Por quê? Porque o sofredor dela é o sujeito da frase. Então, isso às vezes para o aluno gera um pouco de confusão na hora do estudo. Peraí, lá ele era sujeito, agora ele é objeto. Lá ele era objeto, agora ele é sujeito. Mas calma lá, moçada. Vamos identificar parte por parte aqui. Vamos primeiro tentar entender na teoria o que é o agente da voz passiva e a partir daí, então, por meio de exemplos, vamos identificá-lo, ok? Então, de novo, ele é um termo que indica quem realiza a ação verbal. Em outras palavras, é o executor desta ação. E ele é o complemento verbal na voz passiva. Fique bem claro isso, ele é o complemento desse verbo passivo. A gente vai entender essa estrutura do verbo passivo. O que mais que a gente tem para analisar aí de importante nessa denominação do agente da voz passiva? Normalmente, geralmente, ele é acompanhado das preposições por e pelo. São as mais usuais. Mas também temos exemplos mais antigos aí usando a preposição de. Por isso, eu costumo dizer que para identificar o agente da voz passiva, eu vou depor por ele. O que é isso, professor? Que processinho mnemônico é esse? Então vamos lá. Quando você vem estudando, principalmente para as bancas militares, vou deixar bem frisado isso aqui. Afinal de contas, o canal Gramática 1000 é voltado para questões de concursos militares. Então, as bancas ainda trabalham bastante com essa classificação. Então, de novo, o agente da voz passiva, além de ser o executor da ação de um verbo passivo, ser o complemento verbal deste verbo passivo, ele geralmente vem acompanhado das preposições de, por ou pelo, mais usuais, por ou pelo. Mas, eu uso um processinho mnemônico dizendo assim, eu vou depor pelo agente da voz passiva. É como se eu fizesse um processo de entender que eu estou indo depor, tá vendo? Então, eu vou depor pelo agente. Eu vou depor pelo agente da voz passiva. Então, são as preposições características que introduzem esse termo. Beleza, moçada? Tranquilo? Bom, com isso, sabendo que ele é, então, esse agente da ação verbal na voz passiva, que ao ser transposto para a voz ativa, vira o sujeito dela. Então fique bem claro isso, né? O sujeito da ativa é o agente da voz passiva, assim como o agente da voz passiva é o sujeito da ativa. A gente tem que entender que este elemento, ele pode ser aí formado por substantivo, por uma palavra substantivada, por um numeral de valor substantivo, por um pronome e por aí vai. Então são elementos que nós podemos identificar do agente da voz passiva. Mas vamos lá, vamos tentar identificá-lo por meio de exemplos e, claro, vou partir já do pressuposto que você está familiarizado com a conversão da voz ativa para a voz passiva. Então eu já vou iniciar com ela, a voz passiva. Vamos lá, moçada, vem comigo no primeiro exemplo. Vamos lá. A questão foi resolvida por ele. Moçada, aqui então eu tenho uma oração cuja construção dela precisa ser identificada por vocês. Ou seja, essa construção ela tem que estar nítida para vocês. Primeiramente, em relação a este termo aqui, o foi resolvida. Esse termo é uma locução verbal de voz passiva.
Professor, como é formada aí uma locução verbal de voz passiva? Então vamos lá. Normalmente, formado com os auxiliares ser, estar, viver, ficar. Geralmente são esses termos aí. Sendo que o ficar, né, já tem caído um pouco em desuso na construção de voz passiva. Mas, como eu disse, para bancas militares ele está lá. Então, ser, estar, viver, ficar, mais um verbo transitivo direto no particípio. Então eu costumo dizer assim, ó, ser, estar, ficar, mais particípio de VTD. Então é o que eu tenho aqui, ó. Eu fui, tu foste, ele foi. Aqui é o verbo ser e o verbo resolver. Quem resolve, resolve algo, resolve alguma coisa. Então eu tenho aqui o verbo ser, conjugado como foi, né? Mas é o verbo ser, mais o verbo particípio, né? Particípio de um VTD. Essa construção é que vai garantir para você a existência de uma locução de voz passiva. Então, está garantido para nós aqui que nós estamos na voz passiva. Mas, professor, voz passiva você tem com essa construção, através de uma locução verbal, mas também tem com o uso do pronome apassivador ser. Beleza, moçada. Só que é de comum acordo entre os gramáticos que o local, né, de maior probabilidade da existência do agente da voz passiva é a passiva que é constituída por uma locução verbal de voz passiva, chamada de passiva analítica. A outra passiva, formada pelo pronome apassivador ser, é chamada de passiva sintética e não é lá o local ideal para o agente da voz passiva. Embora algumas bancas aí temem em classificar ou colocar aí o agente da voz passiva com a voz sintética. Não é de comum acordo aí entre os gramáticos. O local ideal para a utilização do agente da voz passiva é na passiva analítica, ou seja, por meio da locução verbal de voz passiva. Agora vamos lá, vamos identificar. Primeiramente, por que eu sei que eu estou na voz passiva? Porque se você fizer aquela perguntinha marota, quem é que foi resolvida? Que pergunta é essa, meu querido, minha querida? Essa pergunta é para identificar sujeito. Quando eu faço quem é que foi resolvida, qual é a resposta? A questão. Então, a questão aqui para nós vira o sujeito de nossa frase. Sendo o sujeito de nossa frase, como está aqui, nós observamos que sai uma setinha daqui para o sujeito e não o contrário. Ou seja, dizemos aqui que o nosso sujeito ele é alvo. Dizemos então que ele sofre a ação. É um sujeito sofredor. E por ser um sujeito sofredor, então, o que a gente consegue identificar? Conseguimos identificar que estamos na voz passiva. Por quê? Porque o sujeito de uma voz passiva é aquele sujeito que sofre a ação verbal e não é o executante dela. Mas alguém executou essa ação e ao tentar identificar quem executou essa ação, a gente consegue ver aqui a expressão por ele, funcionando para nós como o agente da voz passiva. O AGP, vamos dizer assim, ele é o agente passivo, o agente da voz passiva. Beleza, moçada? Então, vamos lá. Para a gente poder identificar quem é o agente da voz passiva. É o complemento da ação verbal na voz passiva, é o que está acontecendo ali, e ele é o executor desta ação, que é o que está acontecendo ali. Então, conseguimos identificar essa estrutura que nós chamamos de verbo passivo, que é formado por ser, estar, viver, ficar, mais particípio de VTD, bem claro para vocês, com verbo transitivo direto no mínimo, para você ter agente da voz passiva. E depois identificamos aí o executor dessa ação, funcionando para nós, então, como o agente da voz passiva. Beleza, moçada? Deu para identificar? Então, veja, não tem como confundi-lo com o sujeito. Primeiro, por que eu não posso confundir por ele como o sujeito da frase? Ele está preposicionado, moçada. E vocês aprenderam aqui que sujeito preposicionado não vai rolar. Não acontece aí sujeito com preposição. Então, eu já não posso chamar por ele de sujeito. Mas por que paira essa dúvida de chamá-lo de sujeito? Justamente por entendermos que o executor da ação verbal é o sujeito. Só esquecemos de um detalhe.
este executor está na voz ativa. Nós estamos aqui trabalhando com a voz o quê? Passiva. Mas vamos lá, vamos identificar por outros exemplos aí esse elemento. Vem comigo, vamos lá. Segundo exemplo aí, e agora? Deu para identificar aí já? Bom, acho que ficou claro para a gente que nós temos aí a estrutura verbal, olha aí, ó, era conhecido, aqui agora, né, mais uma vez o verbo ser e o conhecido que aí está funcionando como particípio do VTD para a gente. Então, tem mais uma vez aí, ó, o verbo ser mais particípio de VTD, gerando para a gente aí a locução verbal de voz passiva. Então é sempre assim, moçada. Identifique a locução para você dizer que você está na voz passiva. Professor, mas se você estiver na passiva sintética, aí você vai ter o pronome passivador. Isso é uma outra história para nós. Estamos aqui identificando a oração propícia para a ocorrência do agente da voz passiva. Bom, se eu já identifico que o que tem nessa oração, o verbo principal dela, é um verbo transitivo direto, o que eu vou poder dizer? Eu vou poder dizer que eu jamais terei aqui, nesse caso, um objeto indireto. Eu jamais poderia chamar dos professores de objeto indireto. Tá dando para entender? Jamais poderia olhar para dos professores, já que isso é uma locução verbal, já que isso tem valor de verbo, chamar dos professores de complemento nominal, porque afinal de contas, complemento nominal completa o sentido de um nome e não de um verbo. Mas aí a gente vem e consegue identificar. Primeiro, vimos que estamos na voz passiva. Vamos achar o sujeito? Qual é a perguntinha mágica? Quem é que era conhecido? Resposta, o aluno. Então temos aqui a presença do nosso sujeito, esse elemento funcionando para a gente como sujeito da frase. E claro, mais uma vez, sendo o que para nós aqui? Sendo alvo, ou seja, sofredor da ação. E isso comprova que estamos na voz passiva, moçada. Beleza? Tranquilo? O que mais que a gente pode identificar agora? O executor dela. Tá aí, ó. Dos professores. Professor, mas é estranha essa ideia dos professores. E aqui eu chamo a atenção. Já vem sido tratado aí por vários, né, gramáticos também, e várias bancas aí, que a preposição de não é bem específica para o agente da voz passiva, e sim as preposições por e pelo. Sendo que a preposição de, dependendo do verbo que é utilizado para ela, pode ser que não seja mais um verbo, a gente vai identificar isso já já, daria outra classificação sintática. Mas neste caso, é nítido e notório para nós que é o verbo conhecer. Então, quem conhece, conhece algo. Quem conhece, conhece alguém. Então, observe que eu consigo identificar a ação verbal. E claro que a gente está vendo que essa preposição de que está aqui, ó, que é esse de mais os, poderia tranquilamente ser substituído por pelos. Concordam comigo? Poderia ser naturalmente aí substituído por pelos. E aí, vamos lá. O aluno era conhecido pelos professores, tá vendo? Dos professores. O que a gente quer dizer? Que os professores conheciam o aluno. Então, eu estou na voz passiva, onde o meu sujeito é sofredor da ação e acabamos de identificar o executor dela, o nosso AGP. Então, temos mais um AGP aqui, né? Um agente da voz passiva. Beleza, moçada? Então, moçada, baseado nesses exemplos, você agora é capaz de identificar o agente da voz passiva? Espero que sim. Moçada, com relação, então, ao conteúdo teórico do que é aí o agente da voz passiva, é tudo que eu tenho para dizer. Agora, vamos para os nossos bônus gramaticais. Vamos lá então, moçada? Vem comigo, vamos identificar alguns bônus aí, ou seja, alguns elementos que podem gerar uma certa confusão na hora da análise sintática. Vem comigo, vamos lá! Belezinha então, moçada! Bônus gramatical 1. Vamos lá então. O que a gente define aqui, então, nesse bônus gramatical? Muitas vezes, alguma diferenciação entre uma classificação e outra, mas neste caso, o meu primeiro bônus gramatical para vocês vai em relação à conversão da voz ativa para a voz passiva. Você achou que ia ficar no limbo essa ideia de como converter uma voz ativa para uma voz passiva? Não, vamos lá. Aqui no canal Gramática 1000 a gente vai aí a miúde, né? Por quê? Porque nós partimos do pressuposto que você já tinha um conhecimento do que é uma voz passiva.
e que também já saberia converter uma voz ativa em uma voz passiva e vice-versa. Mas, se você está com dificuldade em relação a isso, fica comigo, vamos acompanhar aqui essa conversão. Vamos lá, então, no nosso bônus gramatical 1. Vem comigo, vamos lá. Beleza, moçada. Conversão da voz ativa em voz passiva. Vamos pegar a primeira oração aí, ó. Ele abriu a porta. Bom, primeiramente, por que identificamos que ela é uma voz ativa? Bem simples. Primeiro, temos um verbo indicativo de ação e identificamos que o sujeito é o praticante desta ação. Então, nós temos aqui, ó, o verbo abrir. Quem abre, abre algo. Quem abre, abre alguma coisa. Então, o verbo abrir funciona para nós como um verbo indicativo de ação. E já sabemos que ele é um verbo transitivo direto. Moçada, na essência, para eu poder converter a voz ativa em voz passiva, no mínimo, eu tenho que ter um verbo transitivo direto. Não pode ser verbo de ligação, não pode ser verbo intransitivo, no mínimo tem que ser VTD. Por que no mínimo? Porque eu posso ter o tal do VTDI, ou seja, um verbo transitivo direto e indireto, beleza? Vamos lá. Perguntinha mágica para achar o sujeito. Quem é que abriu a porta? Resposta: ele. Ele abriu a porta. Então, nós temos aqui o nosso sujeito da frase. Achamos e identificamos o sujeito. E podemos dizer que este sujeito, a setinha agora vem para cá, ó. Lembra que a setinha, no exemplo anterior, ela saía do verbo em direção ao sujeito? Agora não. Ela sai do sujeito em direção ao verbo, indicando aqui que ele é ativo, que ele é praticante. Ele é praticante da ação. E quem abre, abre algo. Quem abre, abre alguma coisa. Então, sabemos que após um verbo transitivo direto, a gente pode fazer aquela perguntinha mágica, indicando aí o alvo dessa ação verbal é o quê? E ao responder essa pergunta, identificamos aqui então o nosso objeto que direto. Beleza, moçada? Então, uma análise básica aí do período simples que nós já estamos resolvendo aqui no canal há um bom tempo, beleza? Mas vamos lá então agora, eu quero converter a voz ativa para a voz passiva. Então agora, vem comigo no raciocínio, vamos lá. Moçada, observe essa oração. Ela tem um ponto central, que a gente brincou dizendo que ele é o pai da noiva, lembra? Pai da noiva, quem é você? Para poder identificar que tipo de verbo eu tenho na oração, identificamos que ele é transitivo direto. Então esse ponto central da tua frase vai ter dois polos, dois extremos. Um, no caso da voz ativa, executor da ação, que é o sujeito, e o outro, na voz ativa, o sofredor dela pelo fato do verbo ser VTD. Então, de um lado eu vou ter o sujeito praticante da ação e do outro lado eu vou ter o meu objeto direto, sofredor da ação. Esta oração é uma oração básica para você converter da ativa para a passiva. E agora, o que é que eu quero que vocês entendam? Tá vendo os dois polos aqui? Agente, sofredor. Voz ativa, agente, sofredor. Voz ativa, sujeito e objeto. Se eu fizer isso, ou seja, se eu inverter esses polos, veja, quem é praticante na ativa será praticante na passiva. E quem é aí sofredor na ativa será sofredor na passiva. Então eu costumo dizer que essa brincadeira de o X da questão é que você vai pegar quem sofre a ação na voz ativa, permanece sofrendo na voz passiva. E quem executa a ação na voz ativa, permanece executando essa ação na voz passiva. Então eu costumo brincar dizendo que basta trocar posições, basta fazer o X da questão para você iniciar a transposição da voz ativa para a voz passiva. Vamos lá no exemplo? Vamos ver na prática o que eu estou dizendo? O X da questão. Quem é o sofredor da ação aí na voz ativa? Ah, é o meu objeto direto. Então ele vai para a posição de sujeito na voz passiva. Quem é o executor da voz ativa? Ah, professor, é o sujeito. Então ele vai para o executor da ação na voz passiva como agente da voz passiva. E lógico, a gente sabe que naquele processo mnemônico dizendo que eu vou depor
pelo agente, então este sujeito que está lá na voz ativa, ele virá para a voz passiva acompanhado por uma destas preposições. Bom, agora nos resta como que a estrutura verbal vai se comportar. E nós já sabemos como ela se comporta. Ela precisa ser transformada em uma locução verbal de voz passiva. E neste caso, o verbo abrir é um VTD. Para transformá-lo em uma voz passiva, eu preciso dos auxiliares ser, estar, viver, ficar, menos usual o ficar, como eu já falei, seguido do particípio de qual verbo? Deste verbo que está na voz ativa, ou seja, seguido do particípio de um VTD, seguido do particípio do verbo abrir. Então, o que era abriu vai ser transformado em foi aberta. Então, observe, e isso é muito importante, moçada. Ao transformar um verbo ativo em um verbo passivo, alguns elementos ocorrem na tua frase. Primeira ocorrência, o que era sofredor na ativa continua sendo sofredor na passiva, só que lá na ativa ele era o seu objeto que direto e na passiva tornou-se o seu sujeito. Lá na ativa, o executor da sua ação era o sujeito e na passiva ele virou o agente da voz passiva, ele virou o nosso querido AGP. E o verbo, que era ativo, passou a ser passivo, com os auxiliares ser, estar, ficar, viver, mais particípio do verbo te indicado, ou seja, o verbo que está lá na voz ativa, no nosso caso aqui, o VTD, verbo abrir. Mas algumas coisas eu preciso trazer à tona para vocês. Primeiro, observe que o particípio ficou no feminino singular. Por que ele ficou no feminino singular? Porque o sujeito é formado por um substantivo feminino no singular. Se esse substantivo fosse feminino, plural, o particípio iria para o feminino plural. Se ele fosse masculino singular, ficaria no masculino singular e assim sucessivamente. Acho que deu para entender. Mas agora o que vem de suma importância. Este auxiliar que você está vendo aqui, ele tem que respeitar a pessoa e o número do meu sujeito. Com relação à conjugação, tá, moçada? A porta é ela. Por isso que o verbo ser está na terceira pessoa do singular. Então veja que importância. Pelo fato do meu sujeito ser agora a porta e identificar para mim uma terceira pessoa do singular, é por isso que esse verbo ficou na terceira pessoa do singular. Mas além disso, observe aqui, ó, o fato do verbo abrir estar no pretérito perfeito do indicativo faz com que esse auxiliar também esteja no pretérito perfeito do indicativo. Moçada, isso é muito importante. E é assim que você, então, faz a conversão da voz ativa para a voz passiva, identificando quem é o sujeito, identificando quem é o executor da ação, o agente da voz passiva, e formando aí a estrutura verbal, que é a locução verbal de voz passiva. E aí eu já te faço uma pergunta. Essa explicação não mereceu aquele like maroto aí, não? Pelo menos um comentário aí embaixo sobre ela? Então, moçada, aproveite aí e compartilhe com seus amigos, beleza? Mas vamos lá. A partir de agora, eu vou mostrar mais uma oração aqui para vocês. E aí, você dá uma pausa aí, faça a sua conversão entre voz ativa e voz passiva, vendo tudo o que foi feito aqui e depois acompanha comigo a resolução e veja se você acertou. Combinado? Vamos lá, então? Próxima frase aí. Vamos lá, moçada. A próxima frase diz assim, ó. João lia um livro. Então, vamos lá. Tá com você agora. Pausa o vídeo aí e faça a conversão. Lembrando, quem é executor vai para a posição de executor, quem é sofredor vai para a posição de sofredor e como vai ficar aí o teu verbo passivo, ou seja, como vai ser formada aí a locução do teu verbo passivo. Vamos lá? Eu espero. Vamos lá. Beleza, moçada? Se você já, despausou o vídeo e resolveu aí a conversão dessa voz, identifique comigo como ela ficaria. Então, vamos lá. Primeiro passo, qual é o X da questão? Identificamos aí que o sofredor da ativa vai para a posição do sofredor da passiva e o executor da ativa vai para a posição de executor da passiva. Na ativa, o sofredor era o objeto direto. Na passiva, é o teu sujeito.
Na ativa, o executor era o sujeito. Na passiva, ele passa a ser então o agente da voz passiva. E agora vem, como ficou a tua locução verbal de voz passiva? Vamos ver se você acertou? Vai lá. Olha aí, moçada. Observe. Primeiramente, identificando lá o verbo ler, né? Nós temos o verbo ler como o verbo VTD. E quem é que lia? João lia. Veja que a setinha sai daqui para o verbo, indicando aí executor da ação. Na função de quê? De sujeito. Mas eu não posso ler o nada, eu não posso ler o vazio. Então, vai sair uma setinha daqui para cá, indicando o que para gente? Alvo. E alvo de VTD na voz ativa é o objeto direto. Por isso, o objeto direto da ativa virou para nós na passiva o nosso sujeito. E o nosso sujeito na ativa virou para nós na passiva o nosso agente da voz passiva, o nosso agente passivo. Mas a construção do verbo, observe, um livro é ele, observe que por isso ele ficou na terceira pessoa do singular, está no masculino singular, porque livro está no masculino singular, e ao olhar para o verbo aqui da sua voz ativa, lia, eu lia, tu lias, ele lia, isso está no pretérito imperfeito do indicativo. Por isso que o teu verbinho aqui, ser, que eu usei como exemplo, está também no pretérito imperfeito do indicativo. E aí, acertou? Se acertou, meus parabéns. Não acertou? Não fica tristinho, não. Vamos para a próxima. Vamos lá, vem comigo. Beleza, moçada. E agora? Devíamos ler o livro. Poxa, professor, aí agora tem uma pegadinha aí, hein? Agora o senhor, né, abusou. Por quê? Não, porque aí não tem um verbo só. Aí agora tem uma locução verbal. Mas locução verbal funciona como um verbo só, concordam comigo? E aí? Dá aquela pausa marota aí, faça a conversão e acompanha comigo depois a resolução. Vamos lá, vem comigo. Beleza, moçada? Se você pausou o vídeo, se você fez aí as suas conversões, vamos lá ver se você acertou. Primeiro passo, qual é? O X da questão. Quem sofre na ativa, sofre na passiva. Opa, então já sabemos que o sofredor na ativa nós chamamos de objeto direto. Bom, devíamos ler como está aqui, ele é uma locução verbal, mas é uma locução verbal de um verbo transitivo direto. Então vai sair uma setinha daqui para cá, indicando que o livro é o alvo, é o sofredor dessa ação. Beleza? Tá vendo, moçada, que eu tenho aqui esse moço, essa desinência, embora ela esteja um pouquinho apagada aqui, mas dá para dizer que por meio dela nós sabemos que o sujeito somos nós. Aqui está o sujeito, onde ele executa, onde é o agente. Então, nós temos o sujeito, o agente da frase. Beleza? E aí, a gente sabe que quem executa, quem é o agente, na ativa, também vira o agente na passiva. Lembrando que ele vem acompanhado daquelas preposições ali que eu vou depor pelo agente, beleza? Mas e agora? Até aqui ficou fácil, professor. Agora já peguei o X da questão, olha aí. Aqui vem para a posição de sujeito, sofredor, e aqui vem para a posição de agente da voz passiva, como executor da ação. Mas como vai ficar a estrutura do teu verbo? E agora? Porque nós temos aí agora uma locução verbal. E aí, moçada, vamos ver se você acertou? Se você acertou, meus parabéns, você está muito bem com a sua gramática. Se você não acertou, não fica tristinho, não. Aprende aqui com o Titio Careca no Gramática 1000, beleza? Vamos lá. Moçada, devia ser lido. Olha aí. Bom, primeiro, eu devia, tu devias, ele devia, nós devíamos. Isso está no pretérito imperfeito indicativo. Observe que lá na voz passiva, o auxiliar continua no pretérito imperfeito. Isso não vai mudar. Ele está lá. Só que, preste atenção, quando você olha para a voz ativa, você não tem um verbo só, você tem uma locução verbal. E nesta sua locução verbal, o verbo principal é o verbo que, neste caso, está no infinitivo, tá vendo? Gravem isso. Neste caso, neste exemplo, o teu verbo principal está no infinitivo. E ao estar no infinitivo, faz com que o auxiliar da voz passiva também apareça no infinitivo. Esse é o X da questão, moçada. Tanto é que se eu retirasse esse camarada daqui, a locução ficaria dever ler. Tá vendo? Dever ler. Mas eu não posso fazer isso porque eu quero gerar, eu quero criar uma voz
passiva. E por querer formar uma voz passiva, moçada, o que está acontecendo aí pra gente? Eu preciso que os meus auxiliares... Lembra quem são os auxiliares de voz passiva? Ser, estar, ficar, viver. Mais o que, moçada? Mais particípio. Olha aí, ó. Mais particípio. Então, esta deve ser a estrutura quando você tem uma locução verbal lá na voz ativa. Essa locução verbal deve se manter firme na sua voz passiva também. O X da questão é que o auxiliar que você for utilizar para fazer a voz passiva tem que estar da maneira como ele foi apresentado lá na locução da voz ativa. E de que maneira ele foi apresentado nesse exemplo? No infinitivo. Não entendeu muito bem? Não tem problema não. Vamos para o próximo exemplo, talvez fique um pouquinho mais claro. Vamos lá, vem comigo. Mais uma oração pra gente aí, moçada. Ele anda estudando a lição. Olha aí. Que sem vergonha, professor. Ele anda estudando e a gente não? Não, meu queridinho. Tem que estudar também. Mas vamos lá. Ele anda estudando a lição. E agora, moçada? Como que eu vou transformar essa voz ativa em voz passiva? Afinal de contas, mais uma vez, eu tenho aqui, ó. Anda, eu vou botar, não vou separar um do outro, né? Vou usar isso tudo como um verbo só. E quem estuda, estuda algo, estuda alguma coisa. Eu já sei que o valor de todo esse verbo é de um verbo transitivo direto. Vou fazer aquela pergunta, quem é que anda estudando? Você vai ter lá a resposta como ele. Então tá aqui, ó, o sujeito de nossa frase, o executor da ação, olha aí, ó, o agente da ação verbal. Mas eu não posso estudar o nada, eu não posso estudar o vazio. Eu vou estudar o quê? A lição. Olha o alvo a ser estudado aqui, ó. Alvo de VTD, moçada. Alvo de VTD, fazendo aquela perguntinha mágica lá depois de um VTD. O quê? E achando como resposta a lição, identificamos que isso é o nosso sofredor, é o nosso objeto que direto, moçada. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí, é claro, né? Como que a gente vai transformar essa voz ativa em voz passiva? Professor, tá comigo, já dei aquela pausa, e aí agora eu vou para a resposta. Então vamos lá, vem comigo, vamos para a resposta. Quem é sofredor na ativa, é sofredor na passiva. Quem é executor na ativa, é executor na passiva, acompanhado das preposições. Isso já ficou bem claro, professor, já tá no sangue já, não vamos errar mais. Agora eu quero saber o seguinte, como que essa estrutura verbal vai ficar? Diga para mim. Eu tenho uma locução verbal. Aí você vai pensar, poxa, professor, olha só. Na frase anterior, eu também tinha uma locução verbal. E essa locução verbal era formada por infinitivo. E ao transformá-la em uma locução de voz passiva, eu mantive o auxiliar dela. O meu principal, que estava no infinitivo, foi para o particípio, porque eu quero criar uma voz passiva. Mas os auxiliares, geradores de voz passiva, obedeceram o infinitivo que lá tinha e ficaram no infinitivo. No nosso caso aqui, ao olhar a voz ativa e identificarmos que tipo de locução nós temos agora uma locução de voz ativa formada por gerúndio. E agora? Como será que você então formou a tua locução? Espero que tenha sido assim. Vamos ver? Olha aí, moçada. Anda sendo estudada por ele. Moçada, vamos lá, vem comigo e entenda. Sofredor da ação na ativa, de uma voz com VTD, o sofredor é o objeto direto. Na passiva, ele se tornará o seu sujeito. Sofredor, sofredor. Tá aqui, ó, a ação que recai sobre ele. Tá vendo? Ele aqui é alvo para nós, ó. Já alguém tem que executar, alguém tem que praticar. Então aqui nós temos o agente da ação, que nós chamamos de agente da voz passiva. Beleza, moçada? Tranquilo? O agente passivo. Até aí tudo bem. Mas, veja, agora observe que eu mantive o auxiliar lá da oração principal, da oração que está na voz ativa, mantive o verbo principal e o verbo principal respeitando o fato de estar no particípio. Por que ele está no feminino singular? Porque lição é feminino singular. Por que o verbo andar está na terceira do singular? Porque a lição representa a terceira pessoa do singular. Mas eu ando, tu andas, ele anda.
Por que que o andar está no presente do indicativo? Porque lá na sua oração da voz ativa, a locução está conjugada no presente do indicativo. Portanto, aqui, mantém-se o presente do indicativo. E aí vem, qual auxiliar foi utilizado para a formação dessa locução? O auxiliar foi o verbo ser. E por que que ele está no gerúndio? Porque lá na tua oração da voz ativa, a locução verbal que lá estava no gerúndio. Então agora você vai ter esse auxiliar também no gerúndio, gerando para nós aqui também uma voz passiva. Beleza, moçada? E complicado, hein, professor? Bastante conteúdo, bastante coisa. Mas vamos lá, tem mais um. E agora? O que que você me diz dessa estrutura verbal? Se você tem estudado até agora a sua gramática, se você já é um aluno ou uma aluna, um inscrito ou uma inscrita, que a gramática para você não é uma surpresa, ela não apareceu agora para você. Você já deve ter olhado essa estrutura, olhado esta oração e identificado esta locução verbal aqui, ó. Esta locução verbal não é uma locução verbal qualquer, ela também é uma locução verbal específica. Neste caso, específica de tempo verbal composto. Ai, meu Jesus Cristo, o que é isso? Tempos compostos? Sim, tempos verbais compostos. Se você tem interesse sobre esse conteúdo, coloca aí nos comentários. Terei o maior prazer em fazer um vídeo sobre isso, hein? Mas vamos lá. Aqui eu tenho um tempo verbal composto. Por que eu sei que isso é um tempo verbal composto? Porque eu olho para a locução e eu identifico o verbo ter. Poderia ser também o verbo haver, tá? Mas eu identifico o verbo ter mais particípio de um verbo. Não necessariamente VTD, tá? Porque eu não estou aqui dizendo que estou na voz passiva, não. Eu estou aqui na voz ativa e isso é uma locução verbal famosa, uma locução verbal de tempo verbal composto, onde o meu auxiliar é o verbo ter ou o verbo haver, mais pra gente aí um particípio. Então, essa voz ativa é formada por um tempo verbal composto. Agora, qual é o valor dele? Moçada, isso é um caso à parte para a gente estudar mais à frente, para não tocar o terror agora na sua cabeça, tá bom? Valor que eu digo conjugável, né? Em que tempo e modo esse cara está. A gente vai identificar isso em um estudo posterior. Nesse caso, já vou separar aqui, ó. Quem é que tinha estudado? Mais uma vez está aqui, ó. O aluno tinha estudado. Então nós temos aqui, com certeza, o nosso elemento, o nosso sujeito. Esse sujeito, mais uma vez, olha lá, ó, a setinha, indicando aqui que ele é o agente, ele é o executor. E quem estuda, estuda algo, quem estuda, estuda alguma coisa. Temos aqui uma setinha saindo daqui para cá. Essa locução verbal é uma locução formada por um verbo transitivo direto e nós temos aqui então a presença do nosso objeto direto, né, o sofredor da ação. E aí, é claro, vamos lá. Quem sofre na ativa, sofre na passiva. Quem executa na ativa, executa na passiva, acompanhado das preposições. Eu vou depor pelo agente. Mas como vai ficar agora a tua locução verbal? Se você está assistindo a esse vídeo e você é um dos meus alunos do curso Verum, você já vai dizer, chama o Sidão, chama o Sidão. Isso mesmo. O que é isso então, professor? Tá aí, ó. Chama o Sidão. O Sidão para nós é esse aqui, o Cido. Sempre que você tiver essa estrutura, você estará numa construção de voz passiva. Então, eu vou dizer que a gramática tinha sido estudada pelo aluno. E mais uma vez, o sofredor da ação na voz ativa, objeto direto. Sofredor da ação na voz passiva, sujeito. Executor da ação na voz ativa é o sujeito. Executor da ação na voz passiva é o agente da voz passiva, é ele que executa essa ação, enquanto esse camarada aqui sofre a ação, beleza, moçada? Mas, mais uma vez, por que aqui está no feminino singular? Porque gramática é feminino singular. Por que o auxiliar está na terceira pessoa do singular? Porque gramática representa a terceira pessoa do singular. E por que o auxiliar está no pretérito imperfeito do indicativo? Porque lá na sua voz ativa ele também está. Beleza, moçada? Deu para entender isso aí? Puxa vida, quanta informação, quanto conteúdo bom. Mas calma lá, nós apenas falamos aqui do bônus 1, ou seja, o bônus gramatical 1. Vamos agora, moçada, para o bônus gramatical
2. Vamos lá então, moçada. O bônus gramatical 2. Salve, galera! Uma interrupçãozinha rapidinha pra gente poder molhar a garganta. E claro, né, moçada? Se você está gostando do conteúdo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, moçada, e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este para você. Ah, e claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos lá então, moçada? Continuando. E agora sim, nós vamos, como eu disse para vocês lá no início do vídeo, fazer a comparação, a distinção entre elementos da oração. Saber se realmente eu estou trabalhando diante de um agente da voz passiva ou um outro termo sintático qualquer. Para isso, aquele acordo maroto já está valendo. Ao identificar as frases, pause o vídeo, identifique o que é o elemento destacado, o que é o elemento preposicionado. Será que ele é o agente da passiva? Será que ele é o complemento nominal? Será que ele é um objeto indireto? Um adjunto adverbial? O que será que ele pode ser? Vamos ver, moçada? Vem comigo. Vamos então para o nosso bônus gramatical 2. Vamos lá, vem comigo. Olha aí, gerou aí uma dúvida, hein? A cidade ficou cercada de bandidos e a mesa estava coberta de doces. Olha aí, moçada. E agora? Como será que nós vamos classificar? Porque são termos muito parecidos. Concordam comigo? São termos aí que se parecem. E aí, será que realmente os dois elementos são agente da passiva? Dá a sua pausa, resolve e acompanha comigo a resolução. Vai lá, eu espero. Beleza, moçada. Então vamos lá. A cidade ficou cercada. Primeiramente, a gente consegue identificar aqui, moçada, que esse ficou cercada é uma locução verbal. E é uma locução verbal onde o verbo cercar ele é verbo mesmo, e é um verbo transitivo direto. Isso aqui para nós é indicativo de quê, moçada? É indicativo de ação. Isso aqui é um indicativo de ação. Se isso é um indicativo de ação, o que significa dizer? Que alguém é praticante dessa ação. Alguém praticou essa ação. E está claro para nós, como nós identificamos em um exemplo anterior, que essa preposição de que você vê aqui poderia ser por. A cidade ficou cercada por bandidos. Eu posso, então, reconstruir essa oração na voz ativa. Os bandidos cercaram a cidade. Observe, os bandidos cercaram a cidade. Então, sem sombra de dúvidas, separando para nós aqui cidade como sendo o sujeito da nossa frase, como sendo o alvo da ação de ser cercada. Então, aqui para nós é alvo. E esses camaradas aqui são os executores dessa ação, eles é que executam, então nós temos aqui o AGP, ou seja, nós temos aqui o agente da voz passiva. Parabéns para você se você acertou. Agora vamos para de baixo. A mesa estava coberta de doces. Aí você vai dizer, pô, professor, agora tá tranquilo, ó. 3D a visão aqui agora. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que neste caso, eu não consigo identificar o seguinte, ó. Ah, professor, aqui tá tranquilo, ó. A mesa estava coberta de doces. Então eu vou dizer que os doces cobriram a mesa. Peraí, moçada. Os doces estavam num cantinho, surgiram patinhas e eles começaram a subir na mesa e cobriram-na. Não. Dá para você entender que, semanticamente falando, alguém fez isso. Alguém cobriu a mesa e usou como cobertura os doces. Então isso aqui não é indicativo de ação, e sim um estado em que a mesa se encontrava. Veja, imagine que você vá a uma festa, chega lá e olha, nossa, a mesa estava coberta de doces, a mesa ficou coberta de doces. Por quê? Porque alguém executou isso e não os doces. Então a gente pode dizer que ao entrar no recinto, a mesa já se encontrava dessa forma. Então é um estado em que ela se encontrava. Se é um estado em que ela se encontrava, esse verbo aqui é simplesmente um verbo de ligação. E este camarada que você está vendo aqui, esse coberta, é uma qualidade da mesa. Então isso aqui é um adjetivo. Se isso é um adjetivo, nós não temos aqui a caracterização de uma ação verbal, e sim um estado, uma qualidade em que a mesa se encontrava. Então, de doces para nós passa a ser o nosso complemento o quê? Nominal. Claro, né? A mesa aqui pra gente funcionando como sujeito da frase. Beleza, moçada? Tranquilo? Bom, pegadinha aí, hein? Muito parecido uma frase com a outra, mas espero que tenha ficado bem claro para vocês que no primeiro contexto, lá é cercar, a ação de cercar, lá é verbo.
lá é constituinte de uma expressão, de uma locução verbal de voz passiva, enquanto que na de baixo nós temos uma característica, uma qualidade da mesa, um estado em que ela se encontrava, então nós temos apenas um verbo de ligação, não é uma locução verbal de voz passiva, e então de doces passa a ser para nós o complemento nominal. Beleza? Então, moçada, primeira distinção aí entre classificações sintáticas. Uma como agente da voz passiva e outra como complemento nominal. Beleza? Vamos lá então, moçada. Mais um exemplinho aí. Vamos lá, vem comigo. E aí? E essa dúvida aí agora? O aluno foi premiado por seus estudos e a aluna ficou apaixonada pela gramática. Vamos lá então? Aquele acordo maroto? Dá uma pausa aí. Diga para mim o que são esses elementos destacados? O que são esses elementos preposicionados? Será que são agentes da passiva? Vamos ver então? Vamos lá. Beleza, moçada. Se você pausou o vídeo, se você resolveu, vem comigo. Ele fala assim, ó, o aluno foi premiado por seus estudos. Você consegue entender, da mesma maneira que eu falei lá da mesa, você consegue entender aqui que alguém premiou esse aluno? A gente pode até entender dessa maneira, né? Alguém premiou esse aluno. Eu poderia dizer assim, ó, o aluno foi premiado pelos professores. Isso aqui sim é uma voz passiva. Aqui não é uma qualidade em que o aluno se encontra. Aqui é uma locução de voz passiva. Então aqui sim eu tenho uma locução de voz passiva. Eu tenho um VTD aqui para mim. E o aluno está sofrendo essa ação na função de sujeito. Observe, aqui é o sujeito de nossa frase. E ele sofre essa ação. Então isso sim é uma voz passiva. Mas aí você vai dizer por quem? Quem está executando essa ação? Onde está o agente da passiva? Onde está esse elemento? Ele não está explícito nessa frase. Mas o que vem destacado aqui para nós com a preposição por, para gerar para a gente uma pegadinha, é o que nós chamamos aqui da causa, do motivo. Então isso aqui é um adjunto adverbial de causa. Tá vendo? Um adjunto adverbial de causa ou uma locução adverbial de causa. Isso é um adjunto adverbial e não é para nós um agente da voz passiva. Ficou claro para vocês? Acho que aqui ficou bem mais nítido que alguém fez isso com o aluno. Alguém executou a ação de premiá-lo, mas não está nítido para a gente aqui. Esse alguém não aparece. Veja que a pergunta por quem está ali sem resposta. E por seus estudos, os estudos foram o motivo pelo qual o aluno foi premiado. Por seu esforço, então é a causa. Então, por isso, classificamos aqui como adjunto o quê? Adverbial de causa, ou simplesmente, morfologicamente falando, uma locução adverbial de causa. Já no outro exemplo, né? A aluna ficou apaixonada pela gramática. Aí você vai dizer, nossa, a gramática apaixonou a aluna, se a gente fosse pensar dessa maneira, em transformá-la em uma voz passiva. Bom, moçada, a gente sabe que nesse caso, o verbo apaixonar, há muito, ele já perdeu essa entidade de ação dele. Hoje, se você buscar no dicionário de regência nominal do Luft, você verá que apaixonar, no caso aqui a palavra apaixonada, é classificada como adjetivo. Nesse caso, mais uma vez, moçada, aqui o verbo ficar perde a força de um auxiliar de locução verbal e ganha força como um verbo de ligação. Então não é uma menina qualquer, é uma menina apaixonada. Então observe que o nosso sujeito está sendo modificado por um adjetivo. E quem é modificado por adjetivo por meio de verbo de ligação? Quem é ele? Nós vimos anteriormente. Esse é um predicativo. Predicativo do sujeito. E nesse caso, eu não posso estar apaixonada pelo nada, eu não posso estar apaixonada pelo vazio. Observe que isso aqui é a ideia de alvo e não de executor. Lembre-se que o agente da voz passiva é executor, não é passivo, não é alvo. Nesse caso, nós temos aqui a presença do nosso complemento que é nominal, que vai ser um termo que nós vamos estudar em acessórios. Beleza? É o nosso próximo assunto, depois de terminarmos aqui. Moçada,
Deu para entender isso aí, ó? O aluno foi premiado por seus estudos. Inegável. Aqui eu tenho uma ação verbal, aqui eu tenho uma locução de voz passiva, eu estou na voz passiva, o meu sujeito é paciente, mas eu não tenho a presença do executor dela. Eu não tenho a presença do executor, né, que nós chamamos de agente da voz passiva. E sim, o motivo pelo qual ele foi premiado como adjunto adverbial. No segundo exemplo, mais uma vez, assim como lá a mesa, né, ficou coberta, né, de doces, a mesma estrutura nós temos aqui. A aluna ficou apaixonada, não é uma aluna qualquer, é uma aluna apaixonada. Então você pode ver que o valor aqui desse apaixonada não é de particípio, o valor é de adjetivo e, portanto, pela gramática é complemento nominal. Beleza? Tranquilo, moçada? É a mesma coisa que eu posso dizer que a menina é apaixonada, tá vendo? A menina é apaixonada por alguma coisa. Então veja que é uma qualidade, uma característica, um estado em que ela se encontra e não uma ação verbal. Então aqui é nome, beleza? Agora vamos lá, para a gente poder encerrar de uma vez. Vamos lá, moçada. Mais uma frasezinha aí pra gente, a última de hoje. Ufa! As estradas foram modificadas com os novos maquinários. E aí, moçada? Que tipo de estrutura é essa? Que tipo de oração a gente está identificando aqui? O que vocês acham? Parece muito com a estrutura de uma voz passiva, não é? Porque eu vou ter aqui que quem modifica algo, modifica alguma coisa. A primeira ideia que nós temos aqui é fato. Aqui é indicativo de ação, não tenha dúvida. E o verbo é transitivo direto. Eu estou numa voz passiva, onde as estradas, funcionando para mim aqui como meu sujeito da frase, beleza? Funcionando como sujeito. E também como alvo, né? Ela é o alvo aqui para nós. Ele é o alvo. Show de bola. Então eu estou aqui numa voz passiva, sem sombra de dúvidas. Mas não tenho a presença aí do agente da voz passiva. São os maquinários que modificaram as estradas, e sim, eles foram as ferramentas utilizadas, ou instrumento utilizado para modificar as estradas. Quem realizou, né? Poderia dizer aqui, ó, por quem, mais uma vez, ó, por quem elas foram modificadas? Eu não tenho essa resposta. Essa resposta ficou aí sem alternativas. Não há na frase, não há nessa estrutura o agente da voz passiva. Por exemplo, se eu tivesse dito assim, ó, as estradas foram modificadas com os novos maquinários pelo Estado. Tá vendo? Então, o Estado modificou as estradas com os novos maquinários. Pelo Estado, seria o agente da voz passiva. Mas eu não tenho essa estrutura explícita aqui na frase. Então, com novos maquinários, funcionaria para nós como o quê? Esse elemento estaria funcionando assim como o outro que nós vimos lá, como um adjunto adverbial de instrumento. Beleza? Ele é um adjunto adverbial de instrumento. Professor, mas ele não seria de meio também? Veja, um instrumento pode funcionar para você como meio, mas nem todo meio funcionará para você como instrumento. Mas aqui não tenha dúvida, o maquinário é um instrumento pelo qual as estradas foram modificadas. Beleza, moçada? Tranquilidade? E aí, o que é que vocês acharam? Acertaram aí essas classificações? Ufa! Eu sempre tento dizer, né? Não, a agente da voz passiva é bem curtinho. Vocês viram no início do vídeo que a explicação sobre a agente da voz passiva foi bem rápida. Mas quando você vai a fundo, assim como nós vamos aqui no canal Gramática 1000, você começa a entender por que passar em concurso, seja ele da área militar, seja ele da área civil, não é fácil. Você tem que estudar e estudar bastante. E para isso estamos aqui, trabalhando junto com a nossa gramática normativa, a nossa querida e amada gramática normativa, para trazer à tona e elucidar esses percalços, né, de classificações sintáticas dos termos da oração. Beleza, moçada? Tranquilidade? Show de bola, então. Vamos lá. Vamos terminar essa aula. Vem comigo. Vamos lá. Salve, galerinha! Vamos fazer, então, aquela revisão marota que a gente já vem fazendo de acordo com os outros vídeos que já foram postados? Ou seja, vamos aqui finalizar fazendo, então, aquele resumo do que foi falado até agora. Moçada, o que é o agente da voz passiva? Ele é um termo que, na voz passiva, é o complemento da ação verbal. Ele é o executor dessa ação
na voz passiva. Então, nós vimos por meio dos exemplos que ele, na conversão da voz passiva para a voz ativa, é o nosso sujeito da frase. Por isso, podemos dizer com certeza que na voz passiva, ele é o executor da ação e ele sim é o complemento da ação verbal desta voz, ou seja, da voz passiva. Então, moçada, hoje aprendemos sobre o agente da voz passiva. Exploramos exemplos práticos e discutimos, por meio deles, a diferenciação entre o agente da voz passiva e outros termos. Esse conhecimento é de suma importância para que possamos compreender as estruturas da oração e identificarmos as ações ou como essas ações ocorrem. Beleza, moçada? Tranquilo? Espero que tenha ficado claro e que esses exemplos os tenham ajudado. E agora, vamos lá? Vamos encerrar. Fala, galera, beleza? Ufa, quanto assunto, não? Bem, acredito que tenha ficado claro aí como que você vai diferenciar, você vai empregar, você vai reconhecer o agente da voz passiva. Até o momento, então, nós iniciamos esse estudo, essa sequência de vídeos falando da análise sintática do período simples. Iniciamos, então, com os termos essenciais, tipos de sujeito, tipos de predicado. Depois, fomos para os termos integrantes, os complementos verbais, o objeto direto, o objeto indireto. Vimos suas diferenciações. Partimos para o complemento nominal. Vimos também suas diferenciações, seus empregos. Depois, o predicativo. Identificamos o que é esse termo, a quem ele faz parte. E finalizamos hoje os termos integrantes da oração, mas não esgotamos o assunto análise sintática do período simples, pois, afinal de contas, com o agente da voz passiva, encerramos os termos integrantes. Mas ainda há os termos acessórios, e eu estou amarradão para ir para eles, para que nós, então, possamos terminar, de uma vez por todas, este estudo da análise do período simples. E diga aí nos comentários o que você está achando desse tipo de estudo. Está te ajudando? O conteúdo que eu estou trazendo para vocês consegue trazer de uma maneira clara e objetiva a diferenciação desses termos? Será que agora você se sente mais seguro em fazer classificações sintáticas dos termos da oração? Então, moçada, eu fico muito feliz se isso foi alcançado. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou, claro, deixa seu like. Se você não gostou, deixa aí o comentário dizendo o porquê, para que assim eu possa melhorar cada vez mais o conteúdo aqui do canal. Claro, compartilhe com os amigos e comente aí embaixo o que você está achando. Moçada, se você ainda não é um inscrito ou uma inscrita aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um conteúdo novo assim como esse. E claro, né, moçada? Vocês já sabem, aluno que fica parado não obtém sucesso. Deus abençoe, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.